Esse é o Sobop Play. Aqui temos entrevistas, novidades e atualizações sobre o universo da oncologia pediátrica. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a SOBOP. A leucemia linfoblástica aguda, ou LLA, é o tipo de câncer mais comum na infância e um dos maiores exemplos da evolução da oncologia pediátrica. O que há algumas décadas representava um diagnóstico com poucas perspectivas de cura, hoje, graças ao aprimoramento dos protocolos terapêuticos, ao cuidado multidisciplinar e aos avanços científicos, passou a apresentar altas taxas de sucesso no tratamento. Entre os marcos dessa trajetória, a asparaginase ocupa um papel de destaque. Considerada um dos pilares do tratamento da LLA, ela contribui de forma decisiva para melhorar os desfechos clínicos e aumentar as chances de cura de milhares de crianças e adolescentes ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, seu uso ainda impõe desafios importantes relacionados ao manejo das toxicidades, as reações de hipersensibilidade e a necessidade de garantir que os pacientes consigam completar o tratamento conforme o protocolo. Para conversar sobre esses desafios e discutir como as evidências científicas têm orientado a prática clínica, recebemos hoje o Dr. Nevi Solino de Carvalho Filho, oncologista clínico, ex-presidente da SOBOP e uma das grandes referências brasileiras no tratamento da LLA. Dr. Nevi Solino, Nevi, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui nesse episódio do nosso podcast. Mariana, eu que agradeço pelo convite, uma honra poder estar com você, nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, para discutir e conversar um pouco sobre a importância das paraginase no tratamento das leucemias linfóide agudas na criança e no adolescente. Muito obrigado pelo convite. Joia, Nevi. Para a gente já ir começando essa nossa conversa, eu acho que seria legal a gente voltar um pouquinho no tempo, né? E falar da evolução do tratamento da LLA. Quando a asparaginase sempre aparece como um marco importante. Então, não sei se tu pode nos traçar um pouquinho esse panorama e falar um pouquinho do impacto desse medicamento na mudança da história da doença. Claro, se olharmos para a história do tratamento da leucemia linfoblástica aguda, a LLA, a asparaginase é considerada um dos medicamentos que mais contribuíram para o aumento das taxas de cura, especialmente em crianças. Não foi a única responsável por essa transformação, mas foi um dos pilares mais importantes nessa transformação. Permitiu que a LLA deixasse de ser uma doença quase sempre fatal na década de 1960 para uma doença com altas chances de cura em muitos pacientes. A asparaginase mudou o tratamento da LLA ao explorar uma característica única das células leucêmicas e a sua dependência da asparagina circulante. Esse mecanismo permitiu um efeito altamente eficaz sobre a doença, passou a integrar todos os grandes protocolos internacionais. A gente vai abordar um pouco isso mais à frente. Uhum. Então, embora seja um medicamento utilizado há muitos anos, né, a asparaginase continua ocupando um papel central nos protocolos atuais. Por que que isso acontece? Bem, a medicina evoluiu bastante, mas os estudos continuam demonstrando que a asparaginase permanece indispensável para alcançar esses melhores resultados em leucemia. Mesmo com novas terapias surgindo para grupos específicos de pacientes, ela continua sendo um componente fundamental do tratamento na maioria das crianças e adolescentes com MLA. A asparaginase atua de uma forma diferente da maioria dos quimioterápicos. A gente sabe que as células normais, elas conseguem produzir esse aminoácido chamado asparagina, que é essencial para a síntese de proteínas em qualquer célula. Contudo, muitas células de LLA têm pouca capacidade de produzir esse aminoácido e, portanto, eles dependem dessa asparagina circulante no sangue. A asparaginase, então, ela degrada a asparagina presente na circulação. Com isso, as células da leucemia ficam sem esse nutriente, que é essencial para sua sobrevivência, deixam de produzir proteínas e o mecanismo final disso é entrar em morte celular, a chamada apoptose. Portanto, enquanto isso, as células normais, elas conseguem
em grande parte, compensar essa falta da produção própria das paraginas, porque elas têm essa capacidade. E essa estratégia representa uma forma de tratamento relativamente seletiva quando comparada aos dos outros quimioterápicos. Isso é muito interessante, né, porque direciona o tratamento, né, diferente dos outros agentes quimioterápicos que têm uma ação sobre todas as células em replicação. E apesar de toda essa sua importância das paraginase, a gente sabe que a utilização, ela exige muita atenção da equipe médica, né. Quais são hoje, na tua opinião, os principais desafios relacionados ao uso das paraginase na nossa realidade? Eu acredito que o principal desafio do uso das paragenase na prática clínica é a gente poder equilibrar eficácia e segurança, porque a gente estamos falando de um medicamento extremamente importante, mas que pode provocar eventos adversos conhecidos como reações de hipersensibilidade, pancreatite, alterações hepáticas, trombose e alterações metabólicas. Porém, felizmente, hoje nós temos protocolos bem estabelecidos que nos auxiliam tanto a monitorar, como a também conduzir essas situações, que às vezes podem ser potencialmente graves. Mas então, quando um paciente apresenta algum desses eventos adversos, isso significa necessariamente que ele não vai mais poder receber asparaginase, que tem que se interromper o tratamento? Essa é uma questão muito importante e fundamental nesse nosso bate-papo, Mariana, porque isso realmente gera uma certa dúvida para o oncologista na prática clínica. Mas a resposta é, na maioria das vezes, não. Porque cada situação ela precisa ser avaliada individualmente. Muitas dessas toxicidades elas podem ser absolutamente manejadas e, quando necessário, existem alternativas terapêuticas que permitem manter o tratamento sem comprometer a eficácia do medicamento, né, das paraginase. Mais importante é evitar interrupções desnecessárias. É muito importante que, dentro de um contexto clínico, a gente possa realmente avaliar isso de uma forma bastante individualizada, caso a caso. Joia. E dentro disso, nos últimos anos, a gente tem falado bastante sobre a questão da monitorização da atividade das paraginase, né? Como é que ela contribui na prática clínica? Esse também é um outro ponto fundamental, porque a monitorização da atividade sérica das paraginase ela nos permite confirmar se o paciente está recebendo a exposição terapêutica adequada da enzima. Então, ela também identifica a chamada inativação silenciosa, que é uma situação em que anticorpos neutralizam a atividade da enzima sem manifestações clínicas de hipersensibilidade, permitindo a troca precoce da formulação. Sabemos que existem mais de 2 formulações de asparaginase, portanto, em situações como essa, seria fundamental a gente identificar se o paciente de fato está recebendo a medicação da forma como a gente espera. Isso não é possível sem que a gente faça a monitorização do nível sério da droga. Uhum. E a gente poderia deixar uma mensagem, assim, para os profissionais em relação ao manejo desses pacientes? Talvez a principal mensagem seja que os eventos adversos precisam ser conhecidos e manejados, mas não devem gerar receio injustificado em relação ao uso da medicação. O benefício do tratamento é amplamente comprovado, e o objetivo deve ser sempre permitir que o paciente complete o protocolo de uma forma o mais segura possível. Começasse um pouquinho a falar sobre isso, né, Nevi, mas vamos retomar essa questão das formulações de asparaginase que a gente vem vendo ao longo dos últimos anos, né? O que motiva essa evolução? Bem, a evolução foi motivada, Mariana, principalmente pela necessidade de oferecer alternativas diante de reações alérgicas ou melhorar aspectos farmacológicos e ampliar as opções disponíveis para garantir que os pacientes consigam completar seus protocolos de tratamento. Reconhecidamente, o ideal é a gente reconhecer essas situações e ter formulações disponíveis nas situações como falamos anteriormente, bem individualizadas, mas em que a troca da formulação é extremamente importante para que não sofra uma interrupção do tratamento que, de fato, acabaria interferindo certamente no prognóstico desse paciente. Recentemente, a gente vem ouvindo falar muito sobre essa tecnologia recombinante.
né, como uma opção dentro desse cenário das asparaginases. O que que é essa tecnologia? Por que ela o que que ela representa dentro dessas formulações, dentro dessa evolução das formulações das asparaginases? A tecnologia recombinante ela representa um avanço importante porque permite a produção da enzima por processos biotecnológicos altamente padronizados, reduzindo a dependência da extração bacteriana tradicional e oferecendo elevada consistência entre lotes. Estudos clínicos mais recentes têm demonstrado que uma atividade terapêutica, eficácia e perfil de segurança compatíveis com o uso dessas formulações recombinantes em protocolos internacionais. Uhum. E outra questão que eu acho que é importante que a gente mencione é a questão da disponibilidade contínua do paciente da medicação para o paciente. Qual, o impacto disso para os pacientes? Olha, diversos estudos têm demonstrado que a redução da exposição planejada às paraginases, especialmente quando o tratamento é interrompido precocemente em substituição, sem a substituição adequada da formulação, isso está associado a pior sobrevida livre de eventos. Então, interromper o tratamento, porque às vezes é Uhum. necessário, mas sem a disponibilidade de você poder continuar o tratamento com uma formulação, isso tem um impacto realmente, de fato, muito importante na diminuição da chance de cura do paciente. Sim. E assim, a gente para olhar para frente, quais os principais avanços você acredita que ainda a gente vai ver no tratamento da LLA relacionado às paraginase? Bem, certamente devemos caminhar por uma medicina cada vez mais personalizada, com melhor monitorização da atividade enzimática, com estratégias mais precisas para o manejo dessas toxicidades que a gente já conhece e ampliação das opções terapêuticas. O objetivo continua sendo o mesmo: aumentar a chance de cura com a menor toxicidade possível. Acho interessante como recentemente a gente tem trazido essas questões das paraginase para o diálogo quando a gente fala de LLA da infância, né, Nevissolino na nossa realidade. Então acho que a sociedade médica, pelo menos a oncologia pediátrica, hematologia pediátrica, recentemente tem estado bem alerta para esse tópico, né. Eu acho que essa nossa conversa serve para reiterar a importância dessa medicação no tratamento das nossas crianças. A gente está se aproximando do fim, então para encerrar, eu queria ver se tem alguma mensagem que tu gostaria de deixar para os profissionais que acompanham as crianças e os adolescentes com LLA. A leucemia linfóide aguda é um exemplo de como a ciência transformou uma doença que antes era considerada fatal em uma doença, uma enfermidade com altas taxas de cura. E a asparaginase permanece como um dos pilares dessa história de sucesso. Então, cabe a todos nós continuarmos aplicando as melhores evidências científicas, garantindo acesso aos tratamentos e oferecendo aos nossos pacientes a melhor oportunidade possível de cura. Muito obrigada, Nivi. Então, doutor Nive Solino, muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência, sua visão sobre um tema tão importante para oncologia pediátrica. Ao longo dessa conversa, vimos que a asparaginase continua sendo um dos pilares do tratamento da LLA e que o conhecimento acumulado nas últimas décadas tem permitido aperfeiçoar não apenas sua utilização, mas também o manejo de seus desafios e a incorporação de novas tecnologias. Mais do que discutir um medicamento, falamos sobre a importância de garantir que cada criança e adolescente tenha acesso ao tratamento mais adequado, baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Obrigada a todos que nos acompanharam. Continue seguindo os canais da Sobop para conferir novos conteúdos científicos e educativos. Até o próximo episódio.